Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e nela entraram. Passou Abrão pela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam naquela terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o Neguebe. Houve fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para ali peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. Quando se aproximava do Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas a ti te guardarão viva. Dize: Peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por tua causa. E aconteceu que, tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este tratou bem a Abrão por causa dela, e ele teve ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que tua mulher está contigo, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo o que tinha. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde antes estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque seus bens eram muitos, e não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura,
porque a ti a darei. E Abrão mudou a sua tenda, e foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Rem, e aos Emins em Savé-Quiriataim, e aos Oréus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. E voltando, vieram a Emispeit, esta é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Rezazon Tamar. Então saíram o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, esta é Zoar, e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugindo os reis de Sodoma e Gomorra, alguns caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Então tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e partiram. Veio, porém, um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Mamré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu sobrinho estava prisioneiro, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus servos, feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os seus bens, e ainda as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro dele, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que nem um fio, nem uma correia de sandália, nem coisa alguma tomarei de tudo o que é teu, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Nada tomarei, senão o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mamré, estes que tomem a sua parte. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas eis que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te esta terra, para herdá-la. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomou todos estes,
e partiu-os pelo meio, e pôs cada metade em frente da outra, mas as aves não partiu. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse o Senhor a Abrão: sabe, com certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à servidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E aconteceu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ele a possuiu, e ela concebeu, vendo, pois, que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: caia sobre ti a afronta que me é feita. Minha serva pus eu em teu regaço, e, vendo ela que concebeu, fui desprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: eis que tua serva está em tuas mãos, fez-lhe o que for bom aos teus olhos. E Sarai a humilhou, e ela fugiu da sua presença. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Siur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens, e para onde vais? E ela respondeu: fujo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que estás grávida, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço, Beer-Lahai-roi, ele está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar lhe deu, Ismael. Era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael a Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E farei meu concerto entre mim e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós,
e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado entre vós, todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o incircunciso, que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. E abençoá-la-ei, e também te darei dela um filho, sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: há de nascer um filho a um homem de 100 anos? E conceberá Sara com 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de ti. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandemente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e Deus subiu de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim fez como disseste. E Abraão apressou-se em ir à tenda a Sara, e disse: apressa-te, amassa 3 medidas de flor de farinha, e fez bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou a prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Então lhe disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eis aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor:
Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o conheci, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali, e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se, porventura, de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade. E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40? E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda falarei, se porventura se acharem ali 30? E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20? E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falarei, se porventura se acharem ali 10? E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma, e, vendo-os Ló, levantou-se a recebê-los e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e assou bolos ázimos, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, eis que tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, fora vó-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E carregaram com violência sobre o homem, sobre Ló, e chegaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens aqui mais alguém? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te,
toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e a sua mulher, e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: Assim não, Senhor, eis que agora o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para ali, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para ali, porventura não é pequena, e viverá a minha alma. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não subverter aquela cidade, de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Eis que ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, então entra tu, e deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E deu à luz a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe, este é o pai dos Moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Siur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão. Com sinceridade do meu coração e com pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecares contra mim, por isso não te permite tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras aos seus ouvidos, e temerão muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão, e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti,
para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto, para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e matar-me-ão por amor da minha mulher. E, na verdade, também ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Este é o favor que me farás, em todo lugar onde viermos, dirás de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: Eis que tenho dado 1000 moedas de prata a teu irmão, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que estão contigo, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que deram à luz, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Porque concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera, que Sara lhe dera. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Rejeita esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva, em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu-o a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque violentamente tomaram. Então disse Abimeleque: Não sei quem fez isto, e também tu não mo fizeste saber, e ainda não ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E disse Abimeleque a Abraão:
para que são estas 7 cordeiras, que puseste à parte? E disse, tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se à terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz o seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quemuel, o pai de Arã, e Quesede, e Razo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca, estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reumá, deu também à luz a Teba, e Gaã, e Taás, e Maca. E foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara, e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta, e falou aos filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és tu entre nós, sepulta a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão, e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo,
se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me, e rogai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Mequipela, que tem no fim do seu campo, que m'a dê por justo preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, o Eteu, a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, e também a cova que nele está te dou, na presença dos filhos do meu povo tu dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas, se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron o dinheiro de que este lhe falara, aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron que está em Mequipela, em frente de Maré, o campo e a cova que nele estava, e todas as árvores que havia no campo, que estavam em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Mequipela, em frente de Maré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão, por possessão de sepultura, da parte dos filhos de Et. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá a mulher seguir-me a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te de que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Porém, se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se, e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saem a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e fez beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja esta a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu assim conheça que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que nascera a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor, e apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos.
E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada, ou não. E sucedeu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclom de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Fez-mo saber: Peço-te, haverá em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão, e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu, e contou estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio a ter com o varão, e eis que estava com os camelos junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois já preparei a casa, e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desalbardaram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele lhe disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito ao meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, deu um filho ao meu senhor na sua velhice, e ao filho que ela deu, ele tem dado tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, porém, irás à casa de meu pai, e à minha geração, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse: O Senhor, perante cuja face tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha geração, e da casa de meu pai. Então, quando fores a minha geração, se não te derem uma, estarás livre do meu juramento. E, hoje, cheguei à fonte, e disse: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me de beber um pouco da tua bilha, e ela me disser: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com a sua bilha sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela apressou-se, e abaixou a sua bilha de sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então pus o pendente sobre o seu rosto, e as pulseiras sobre as suas mãos, e, inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de usar de beneficência e de verdade com meu senhor, fazei-mo saber, e, se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à mão direita, ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a, e vai-te, e seja ela mulher do filho de teu senhor, como tem falado o Senhor. E aconteceu que, ouvindo o servo de Abraão as suas palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou o servo objetos de prata, e objetos de ouro, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam,
ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: Deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias ou pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor prosperou o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a moça, e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e os seus homens. E abençoaram a Rebeca, e lhe disseram: Ó nossa irmã, sê tu em milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E levantou-se Rebeca e as suas moças, e montaram sobre os camelos, e seguiram o varão, e o servo tomou a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço Laerrói, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe à tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e ela lhe foi por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Queturá, e deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Esbaque e Suá. E Jocsã gerou a Sabá e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. E os filhos de Midian foram Éfia acento agudo, Éfer, Enoque, Abida e Eudaa, todos estes foram filhos de Queturá. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão teve deu Abraão presentes, e, vivendo ainda ele, os despediu do seu filho Isaque, para o lado do Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Mequipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está defronte de Manré, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão, e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laerrói. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações: o primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adbil, Mibissam, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedima. Estes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Siur, que está diante do Egito, como quem vai para a Síria, e morreu na presença de todos os seus irmãos. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta, comente e compartilhe, faça sua parte, ajude a espalhar essa semente. Paz e salvação no nome do Senhor Jesus.